Boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver. Quintou, né, pessoal? Quinta-feira, passou Natal bem? Ontem feriado, todo mundo deu aquela descansada porque curtiu a família, né? Compartilharam aí presentes, mas o mais importante é se você lembrou do motivo desta tão esperada data. Se você agradeceu, se você já fez ali, né, as suas menções de gratidão e pediu para o Pai do Céu aí para abençoar mais um ano conosco. Agora começou mais um episódio na quinta-feira, última quinta-feira do ano, gente, última quinta-feira do ano, último episódio do Saber Viver podcast do ano de 2024. Já inteiramos aí 82, 83 episódios. É muito tempo, viu? Mas, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês aí do canal que compartilharam com várias pessoas, que acompanharam aqui, todos os nossos convidados, que trouxeram informações, participaram e, claro, entenderam que a nossa missão é cuidar de você, fazer terapia em você sem que você possa sentir de uma forma leve, levando conexão e informação de qualidade. Hoje eu quero encerrar este ano falando para você que é empreendedor, microempreendedor, empreendedor individual, que é empresário, ou seja, tem um CNPJ, não podemos deixar passar, porque quantas empresas nós vimos aí tendo problemas com todas as regras trabalhistas que foram aí, né, sendo alteradas, toda essa questão PJ, contrato, CLT, o que fazer, o que não fazer, qual me dá segurança, qual não me dá, e foram, assim, inúmeras as perguntas que nós recebemos, e como sempre, o nosso time é grandioso, trouxemos o doutor Igor aqui, advogado especializado em direito do trabalho, para conversar um pouquinho conosco, tá? Principalmente o direito preventivo para você aí, empreendedor ou empresário. Doutor Igor, boa noite, bem-vindo ao Saber Viver, Nel, gratidão, viu, pelo convite. Nós que agradecemos de você ter aceito estar aqui com a gente. É uma honra para mim, né, estar aqui com um podcast de tamanha notoriedade, né, é uma honra muito grande. E espero estar contribuindo essa noite, quinta-feira, com o pessoal. Eu tô cheia de perguntas, Eu tô aqui para te responder, tá, o máximo dentro da minha capacidade, né, ao longo de 10 anos de experiência, a gente já passou por várias situações, tudo um pouco, gente. Nossa, eu já vi de tudo um pouco. Pois é, doutor, eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente, já é comum do nosso podcast, conhecer um pouco a sua vida pessoal, porque a gente quer saber, você é daqui de Minas, como que você foi parar no direito aí ao longo desses anos aí da sua infância? Bom, eu sou belo-horizontino, mas com 12 anos de idade eu mudei para o Espírito Santo, para Anchieta. Eita! Uma cidade que vive de verão, uma cidade linda, né? Ótimas pessoas, né? Cresci lá até os 20 anos de idade. Conhecemos bem. Saber Viver ano passado ficou o ano todo lá na TV Tribuna no Espírito Santo, levando aí qualidade de vida lá para os capixabas. Inclusive, né? Eu cresci lá, né? Lá é uma cidade muito parada, e eu sempre busquei tentar ensinar, aprender, ter conhecimento. Eu sempre gostei muito de história, muito de filosofia, sempre gostei, né? Eu tenho até um amigo, o Felício, que foi quem me incentivou a estudar filosofia e história, na época do terceiro ano, né? Até participar de congresso com ele, é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E meu pai incentivava assim, Igor, vai fazer direito. Direito tem história e filosofia, só que a história é ao vivo e a filosofia você usa ela, né, no trabalho. Aí eu ficava, não, eu quero ser professor, quero lecionar, quero ensinar, mas para isso eu tinha que aprender, né? E aí, com o tempo, né, meu pai me convenceu, no final do terceiro ano, a estudar direito. E aí, bom, comecei a estudar, né, minha família não tinha uma condição financeira, assim, abarcada. Meu pai é aposentado por invalidez da Caixa, e trabalha com sinofilia. Tem um canal de exposição de cães chamado Show Dog TV, ou Jabá, gente. Que delícia, gente! Já quero seu pai com a gente no Saber Viver, gente. Inclusive, ele tem o maior acervo de filmografia de sinofilia do Brasil. Tem mais de 20 anos de acervo guardado. Que legal. De várias exposições mundiais, todas gravadas por ele. É por isso que a
sua irmã, então, foi para a área da veterinária. Tá Minha aí irmã já, tá já aí descobri, já formou, descobri. né? Formou agora, né? Graças a Deus, e vai exercer a área de laboratorial, que é a coisa que ela mais se interessou, se apaixonou. Bom, eu comecei a fazer a faculdade, não tinha muita condição financeira. Eu fazia bico de tatuador de rena na praia, vendendo no verão para poder pagar a faculdade. Mas com o tempo, eu sou de Belo Horizonte, eu sentia falta de Belo Horizonte, e aí eu resolvi falar, olha, Espírito Santo é muito legal para curtir férias, tenho ótimos amigos lá, meus melhores amigos são de lá. Estou montando uma filial com um parceiro lá, Que né, em legal. Marataízes, recentemente. E aí a situação toda é que eu decidi vir para Belo Horizonte, né, já no curso da faculdade, 2 anos de faculdade, porque lá eu tinha poucas opções de estudo e de crescimento profissional. Quando eu mudei, fui fazer FIES e estudando aqui, fui fazer estágio no Tribunal de Justiça, por indicação de um primo meu, no juizado de microempresa, onde eu aprendi muito. Depois fui parar num escritório de advocacia de massa, onde eu trabalhei carregando processos em volumes e volumes de processo. Troquei de escritórios algumas vezes. E aí eu entrei num escritório de massa chamado Ferreira e Chagas, trabalhei lá 3 anos e meio, comecei como estagiário e trabalhei para a área trabalhista do Banco do Brasil. E lá dentro eu fazia orientações para a audiência. Então eu orientava os Prepostos advogados, os ali, prepostos, tudo. quais orientações, qual que é a dinâmica do processo, qual que é o tipo de audiência, o que tem que ser, qual que é o X da questão, quais são as possíveis testemunhas, e fazia esse meio de campo entre o advogado pautista e o agente bancário que iria participar das audiências de forma Fazia toda a presencial. parte estratégica ali do Parte negócio. estratégica, né, seguindo as orientações do banco, obviamente, porque o compliance é muito Sim. engessado. Com o tempo, eu percebi já, cursando mestrado, já com 2 pós-graduações, né, que o Ferreira e Chagas já não era, eu poderia crescer. E um colega meu de faculdade me chamou para ser sócio dele, foi meu primeiro escritório, onde a gente também ficou ali por cerca de 4 anos. E por divergência de ideias, a gente dissolveu parcialmente a sociedade com a minha saída. E eu conheci o Renato nessa época, há 3 anos e meio, onde já tinha minha carteira de clientes, estava buscando um espaço agradável para poder recomeçar. E nessa jornada toda, cara, foi a melhor pessoa que eu conheci. Renato Bruno, mentor, amigo, cliente, parceiro, a pessoa que te apresentou a E mim. Renato é uma ponte mesmo, Ele é é uma um cara ponte. sensacional. Meu mentor também, ó, beijo. E o escritório cresceu sempre focado no direito do trabalho para a empresa. Mas assim, dentro dessas áreas, acaba que a gente acaba trabalhando para as empresas em áreas diversas dentro da necessidade. Quando você tem uma assessoria jurídica, você espera que ela seja alguém que proponha soluções para a resolução desses conflitos que acontecem no dia a dia. Um deles é o direito do trabalho. Eu costumo brincar que são algumas áreas, né? 5 áreas. Contrato, trabalho, tributo, né? Direito comercial e relação com consumo. São as 5 principais áreas. O tributário eu já tentei aprender, não é minha área, não é minha zona de conforto, sabe? Todas as vezes que eu me aventurei, algumas deram certo, outras não, mas sempre, sabe aquela sensação de falta de pertencimento? Sim. Né? Às vezes a gente busca aquilo que nos faz bem, que nos faz feliz. E eu descobri que assim, a parte estratégica da relação de trabalho é aquilo que me brilha os olhos. É aquilo que eu falo assim, olha, eu vejo o cenário, eu consigo ter uma visão estratégica, eu consigo perceber assim, nuances que podem favorecer essa relação, seja para favorecer uma melhor condição de trabalho para o trabalhador, aumentando engajamento, diminuindo turnover, ou até mesmo traçando estratégias dentro dessa condição que o cliente precisa. Porque assim, o cara que é micro e pequeno empreendedor e que tem uma ideia genial e cresce muito rápido, ele não tem conhecimento técnico jurídico muitas vezes e vai trocando
a roda com o carro andando, né? Tocando pneu com o carro andando. Literalmente, né, Igor? Eu acho que isso é a maioria de nós, empreendedores, empresários, que a gente vai crescendo é assim mesmo. E às A gente não vezes, para criar um organograma e setorizar a empresa. Não tem nem condição às para vezes você nem tal. sabe o que que você vai setorizar, o que que você delega, o que que você faz, como que se organiza, qual que é o procedimento da empresa. Exatamente. E aí, nesse cenário, assim, eu vi que essa experiência toda, essa bagagem toda, desde a época estratégica lá do Ferreira e Chagas, do meu próprio escritório, onde eu desenvolvi esse traquejo mais comercial com os meus antigos sócios, que não era muito a minha praia, para falar a verdade. Eu acabei desenvolvendo com eles, né? Foi uma grande experiência. Acabou que me proporcionou a ter essa visão, tanto o operacional, o chão de fábrica, Sim. quanto a visão estratégica comercial e entender qual que é a necessidade do empresário. Quando ele cresce muito exponencialmente, muito rápido, o empresário individual ele não tem braço mais para atender e fazer tudo. Infelizmente. O que ele faz? Ele contrata a primeira pessoa que ele tem condição de pagar, na condição que ele tem de pagar, da forma como ele tem de pagar, para poder dividir o serviço. Como ele não planejou, como ele não se organizou, ele não sabe os encargos, às vezes ele ainda nem tem contabilidade, ele não sabe se tem convenção coletiva, se a categoria que ele exerce está regulamentada de alguma forma, ele vai pagando essa pessoa, às vezes não assina carteira, ele não faz recolhimento previdenciário, fundo de garantia e derivado, e ele se ferra. Literalmente. Porque ele não se planejou, né? Literalmente. Então, assim, esses encargos trabalhistas, se eles não forem planejados para ocorrer, né, você tem que ter esse cuidado também de provisionar. Foi uma coisa que eu aprendi muito trabalhando para banco, é que banco não joga para perder. Banco, ele trabalha de maneira estratégica. Ele sabe qual que é a margem de erro dele, o que ele está errado, e se dentro da operação dele ele tem condições de permanecer errado, porque estatisticamente quem vai Ainda assim processá-lo é vantajoso, é viável, tanto para a relação com os contratos, quanto com os colaboradores, com os terceirizados, com todo tipo de responsabilidade, e se é viável ou não. E aí, nesse contexto que a gente começa a separar dois caminhos. Se eu tenho uma operação que eu preciso de alguém presencialmente, habitualmente, de maneira subordinada, porque não tem conhecimento técnico, autonomia, não empreende, que vai receber esse dinheiro e a cultura da empresa, ela precisa que o serviço seja prestado por uma pessoa física, o artigo 3º da CLT já fala que você tem que assinar a carteira de trabalho. Artigo 7º da Constituição já fala que o direito do trabalho para o trabalhador ele é indisponível, ele não pode ser, eu não posso abrir mão dele. Sim. Então, se você não pode abrir mão, reconhece, assina a carteira desde o primeiro dia. Mas faça um contrato de experiência que não é o contrato modelo do E-Social, não é um contrato padrão. Sim. A sua operação ela não é padrão, você não é disruptivo, criou uma operação que é diferente dos demais. Todos nós somos únicos, ninguém é igual a ninguém, nenhuma empresa mesmo no mesmo ramo vai ser igual. Tem nossas peculiaridades, não tem jeito. Cria um contrato individualizado para a sua operação, com a descrição do cargo, as funções, quais as atividades, principalmente quais são as regras desse contrato que permitem que haja aplicação de penalidade por falta grave, quanto tempo, quantas vezes, de que forma, procedimentalize isso desde o primeiro contrato de experiência. Porque muitas vezes a pessoa ela não renova o contrato, vira um contrato por prazo indeterminado, como não foi dito desde o primeiro dia, ele não foi pactuado entre as partes, você não expôs nesse contrato quais são as normas da empresa. Não adianta depois você vir assinar a carteira, achar que está tudo certo, aí o funcionário está quebrando sigilo empresarial, ofendendo a Lei Geral de Proteção de Dados, isso que eu ia falar, roubando informações da empresa, base de clientes. Às vezes, o simples enviar a senha de um banco de dados para um externo é o suficiente, mas isso tem que estar documentado dependendo da sua operação. Tem um cliente que ele é um correspondente bancário. Né? Os correspondentes bancários eles fazem as vendas para crédito consignado, financiamentos de veículos. E aí, isso aconteceu recente, né? Que a gente identificou uma possível fraude, onde
o colaborador da empresa, ele estava cedendo as senhas da empresa para que o lojista conseguisse aprovar o crédito do cliente e vender mais, para bater a meta. O que ocorre? Né? Uma das clientes que eu tenho nesse segmento. A gente, anteriormente, quando eu assumi, a gente tomou uma atitude estratégica de criar um regimento interno, onde expõe quais são as regras e dar treinamento para a equipe. Com isso, os colaboradores tinham ciência. Toda vez que alguém entra, a gente faz a recepção desse colaborador, um board. Então, o pessoal da equipe, do comercial, da operação, dá o treinamento operacional, eu venho com a parte legal e falo pro colega, falo, olha, amigo, desviou informação, quebrou lei geral de proteção de dados, recebeu qualquer tipo de suborno, propina, recebeu alguma verba por fora nesse contrato de trabalho, que coloque você em condição desvantajosa com relação à empresa, né, ou há uma quebra de confiança, evidentemente você está fazendo uma falta grave, você está fazendo uma concorrência desleal, você tem vários requisitos do artigo 482 da CLT, vão expor quais são as faltas graves. Dito isso, assina aqui para mim que você recebeu o treinamento. Recebi, beleza. Cometeu erro, falta. Advertência, falta grave. Reincidência, suspensão, fez de novo, não tem desculpa. Justa causa. O que o colaborador hoje em dia fala assim, vou ser punido, a punição que existe no direito do trabalho é a rescisão do contrato. Sim. A advertência é igual na escola. Fez coisa errada, você vai levar a advertência para casa, para você mudar o seu raciocínio e a sua forma de agir. E a jurisprudência entende dessa forma. Você tem que dar a condição para o colaborador mudar a postura dele, de forma clara. Se ele não mudar, aí realmente ele teve uma reincidência, ele está no regimento da empresa, está no contrato de trabalho dele, tá. Então ele já sabia. Ele foi previamente avisado que isso aconteceria. Você tem uma fundamentação legal para fazer uma dispensa por justa causa. Bom, pessoal, vocês já devem estar aí assim, meu Deus, esses primeiros 20 minutos já bugou minha cabeça. É por aí mesmo, porque são inúmeras as situações e que a gente acha que não tem problema nenhum. E eu queria, inclusive, doutor, que você falasse um pouco, porque o Saber Viver, graças a Deus, a gente tem um público muito assíduo, mas a maioria do nosso público são pessoas que estão nesse processo de expansão rápida e que vieram para a área da saúde, para uma área de atendimento ali pessoal, seja advogado, contador, seja esteticista, seja médico. Mas na faculdade a gente não aprende nada de gestão administrativa, de como gerir o nosso negócio, de como setorizar, de como fazer. E a gente sabe que a parte jurídica, a gente só lembra dela no problema. Com certeza. Não na prevenção. Isso é fato, tá, gente? E eu falo aqui porque eu já passei também, por isso que eu só lembrava das partes jurídicas no problema. E olha que hoje vocês sabem que eu fiz direito, então não era para pecar. Porém, infelizmente, a gente vai fazendo isso mesmo. A gente vai primeiro no eu presa, que eu brinco muito, né? Que é você virar recepcionista. Vocês já viram aquilo, gente? Digite 1 para a recepção, digite 2 para isso, digite 3. Na minha empresa, se digitar qualquer número, caía em mim. Tudo eu era recepcionista, eu era comercial, eu era financeiro, e tá tudo certo. A gente é eu presa mesmo. Mesmo assim, a gente vai crescendo e a gente tem o hábito. Não, mas eu só tenho uma secretária. Então, eu queria primeiro que você explicasse pra gente. MEI, que hoje a gente sabe que a maioria da população, né, teve a oportunidade aí de virar um PJ. Nós tivemos vários incentivos governamentais para que se abrissem os CNPJs e aí tornaram-se muitas pessoas o MEI. E o MEI, você tá ali com o seu CNPJ e as pessoas acham que pode colocar uma pessoa para estar ali como secretária, que você não tem obrigatoriedade nenhuma. Eu queria que você falasse um pouquinho para esse público que está cadastrado no MEI, quais são os deveres deles, principalmente nesse ato de ter um auxiliar ali. Bom, né, se é uma pessoa que é habitual, subordinada, recebe dinheiro e está ali pessoalmente, não pode se fazer ser substituída por terceiro,
Primeira regra é assinar a carteira dessa pessoa. Ponto. Quando a gente fala em assinar carteira, a gente ouve no mercado muito assim, você vai pagar, né? Eles até ditam médias, 70% a mais, você vai pagar outro salário, é o dobro. Você vai assinar carteira, você vai ter um custo operacional dobrado. Então as pessoas acabam retraindo, porque a pessoa que é MEI, ela tá ali primeiro se profissionalizando como uma pessoa jurídica, uma Sim. pessoa empresária, né? Ali de empresa, um CNPJ, é uma conta jurídica nova, é uma conta no banco, é uma maquininha, tudo isso diferenciado. Às vezes nem recolhe imposto porque acha que se receber não precisa recolher porque é MEI. E aí trazem ali para si uma pessoa para, né, ajudar. Mas assinar carteira, poxa, eu ganho tão pouco, né? O MEI limita o nosso ganho ali Por isso que anual. a lei determina que o MEI só pode ter uma pessoa CLT assinada. Então já vai a primeira Né? dica, A é uma primeira dica, única você só pode ter uma pessoa. única pessoa. Seu faturamento ele é limitado até 80 mil anual. Né? Tava com projeto de lei para mudar até 130. Não é 84? É, 80? faixa de 80, 84. Então, assim, se anualmente você fatura 84 mil reais, vamos colocar assim, a gente fizer uma divisão básica 12. aqui, você vai ganhar, você tem que estar faturando, não é lucro, tá? Faturando 84. E o que as dividido por pessoas 12, erram muito nisso também, né, doutor Igor? Você tira 7 mil reais por mês. E isso, gente, é faturamento, que é diferente de lucro. lucro. É o que você ganha no total, o seu bruto ali, ó, receita. Eu ganhei isso aqui, sem descontar cartão, sem descontar nada. É isso aqui, é o meu Sem pagar imposto, sem nada. faturamento. Se o seu faturamento foi 7 mil por mês, E aí que é o tipo de situação. Essa pessoa que está ali trabalhando com você, ela vai trabalhar de forma exclusiva? Porque se você recebe 7 mil reais por mês, vamos fazer uma conta por alto. Você pagar um salário mínimo para essa pessoa... tá 1.412 hoje. 1.412. Você vai pagar ali mais 7,5% de INSS, porque você está no Simples Nacional, você paga 7,5%. Mais 8% de fundo de garantia. Né? A cada um ano você tem férias com 13º, com 1/3 de adicional constitucional, mais o 13º dessa pessoa. Você precisa de uma pessoa habitual, ela pode se fazer ser substituída, ela é freelance, ela já trabalha para outras pessoas na mesma área, ela tem pessoas que trabalham com ela que pode se fazer ser substituída. Se todas as respostas para essas perguntas forem sim, contrata um terceirizado, freelance, né? Não vai tirar o risco do direito de trabalho. Mas quando eu contrato um terceirizado, eu preciso fazer um contrato. Contrato de prestação de serviço. É diferente do contrato CLT. Entendi. Assim, essa pessoa que vai trabalhar para você, aí a gente tem que diferenciar o que é reconhecimento de vínculo trabalhista para a teoria da empresa. Uhum. São leis completamente diferentes, mas que elas têm semelhanças que muitas vezes, no fino, né, do dia a dia, ali, no ajuste fino, você confunde. Uhum. Tá? Na CLT, igual eu falei, o artigo 3º fala que você tem que ter subordinação, onerosidade, serviço prestado por pessoa física de maneira habitual. Habitual pode ser assim, uma vez por semana, toda semana, um ano. É habitual, todo dia X ele está lá com você, toda segunda-feira. Então é um hábito. Perfeito, então ele tem a recorrência, reconhece. Eita, mesmo sendo uma vez por semana. Mesmo sendo uma vez por semana. Só que a subordinação é o que manda nesse contexto. Onerosidade, você vai pagar a pessoa, seja PJ ou PF, correto? Sim. Então você está pagando. Diária, ali. Você está pagando. Então a onerosidade tem. O serviço prestado por pessoa física, essa pessoa ela pode ser substituída por outra. Ela exclusivamente, você depende dela. Sim ou não? Vamos pensar que sim. Se sim, ela é exclusiva, você já tem aqui um outro vínculo, né? Mais uns requisitos, né? Então, assim, desses 4 requisitos, o que vai coordenar mesmo é a questão da subordinação e autonomia dessa pessoa. Agora, vamos entender no aspecto do direito empresarial. A teoria da empresa fala que você tem que coordenar produto, mão de obra e serviço visando lucro. Ok? Para você coordenar mão de obra, pode ser só sua, o MEI. Só sua, só você. Através de insumos, mão de obra e serviço visando lucro, você tem que ter um entendimento de que você tem um custo e que você, vendendo esse serviço, você lucra com ele, então você tem uma margem de lucro para exercer aquela atividade. Ponto.
Então, veja que você tem a figura da pessoalidade e da onerosidade habitual, porque você só ganha porque você Sim. faz. Se você não fizer, você não ganha, você não está de férias. Então, é habitual. Mas e a subordinação? Como que está essa autonomia dessa pessoa? Se essa pessoa teve a capacidade de negociar com você um valor, te mandou uma proposta, você aceitou. Mostra autonomia. Essa autonomia quebra a questão da subordinação. Esse contrato PJ, ele é por demanda, ele é recorrente mensal, ele é uma assessoria. Se for uma assessoria que é muito normal, ela é mensal, o que vai acontecer? Como que é a coordenação desse trabalho? Ele é subordinado? Ele tem uma hierarquia? Ou essa pessoa ela é livre? Ela vai a hora que quer, ela faz como ela quer, ela chega quando ela quer, ela entrega o que ela tem que entregar, vai embora e vai para o próximo, ela empreende, ela tem mais de um cliente, ela tem liberdade de ir e vir, ela não está subordinada a um horário, uma determinação específica, então ele é PJ. Porque ele está exercendo essa atividade não só para uma pessoa, mas para várias. Mas se eu, como microempreendedora, chegar e falar assim, olha, eu preciso de você aqui toda segunda-feira, de 9 às 17. É melhor você fazer um contrato intermitente de trabalho, onde você paga somente aquela data. Legal. Que é uma modalidade que a reforma trabalhista trouxe. Antes da reforma em 17, tinha muito essa discussão. Só que o contrato intermitente de trabalho, ele é um contrato com jornada reduzida. A Constituição fala 44 horas semanais, 8 horas por dia, com até 2 horas extras, com direito a intervalo de 1 hora, se a jornada passar de 6 horas. Sim. Mas se o contrato intermitente, ele não tem a limitação de 44 horas semanais, você paga por aquilo que a pessoa entrega. Ai, excelente. Então você tem essa separação. Vamos dizer que você não tem condição de pagar um salário cheio para essa pessoa, mas ela é habitual, ela toda segunda-feira está lá. Você precisa dela naquele dia. E ela não vende esse serviço para mais ninguém. Vamos dizer que ela é secretária, mas ela não é secretária. Ela é secretária só para você, trabalha só aquele dia. E ela não faz mais nada. Então você pode fazer o contrato intermitente de trabalho. Tudo vai depender da subordinação. Igual você falou, preciso de você aqui toda segunda-feira. É um detalhe. Agora, essa pessoa, ela emite nota fiscal, ela trabalha para outras pessoas, ela negociou a receita contigo? Se sim, ela empreendeu, ela teve capacidade, autonomia, subordinação, não existe. São muitos os detalhes, vamos falar assim, né, doutor? São muitos detalhes. Muitos detalhes que na hora de um problema, numa justiça trabalhista, acabam que hoje já estão sendo avaliados com outros olhos. Sim. Porque a gente tinha também uma cultura de que o empregado, ao entrar na justiça trabalhista requerendo alguns direitos, mesmo não os possuindo, acabava sempre ganhando. Então, assim, isso era uma cultura e que a gente vê que hoje está sendo, graças a Deus, quebrada. Porque assim, gente, vamos falar a verdade. Quantas pessoas já passaram aí pela empresa de vocês só querendo ganhar posso contar um caso? Um pouquinho. Eu já passei por isso. Pessoa que entrou... Eu tenho um caso semana passada. E assim, leva o nosso emocional, leva o nosso psíquico, leva, né, toda a questão de você ali falar, pelo amor de Deus, como é que eu errei nisso? Mas tem pessoas maldosas, existem pessoas maldosas. Existem demais. Vou dar um exemplo. A CLT, ela pode ser usada a favor do empresário também. Sim. Porque veja a seguinte situação, se o contrato ele é subordinado a você e ele descumpre sua ordem, ele é insubordinado, artigo 482 fala que tem lá como previsão que a falta grave de insubordinação ela vai ser advertida. Se você reiterar, você não está cumprindo com o seu contrato de trabalho, você pode ser dispensado por justa causa. Então, assim, até para gestante tem estabilidade, né? Vamos tocar nesse assunto delicado que aconteceu comigo semana passada quando eu estava fazendo um caso trabalhista, né? Uma defesa. Que acontece? A mulher ela era uma colaboradora, até falei recente nas minhas redes sociais disso. Ela entrou com uma ação de rescisão indireta quando ela descobriu que estava grávida. A grávida ela está doente? Ela tem direito a uma estabilidade provisória até 5 meses após o parto. Sim. Ponto. O que ocorre? A estabilidade não é garantia de emprego. E a indenização não é um direito líquido e certo.
Você ficou grávida, você vai ser indenizada. Não. Imagina, O todo que mundo ficando o grávida agora. Pessoal, olha só, o que acontece? Vamos lá. É uma garantia de emprego contra uma dispensa arbitrária. É aquela situação onde, sem justa causa, eu vou mandar essa pessoa embora. Não. A lei, o ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 10º, inciso 2, fala que o direito à estabilidade da gestante visa garantir o quê? O nascituro, o bebê. Uma condição para que essa mulher possa promover a saúde desse neném. Mas se ela descumprir o contrato de trabalho dela, se ela for displicente nas atividades dela, insubordinada, faltas injustificadas, faltou 60, no meu caso, semana passada, a mulher faltou 60 dias consecutivos do trabalho. Consecutivos? Consecutivos. Será que ela não entendeu que 14 dias ela Não, tinha que ser encostada, não? Ela abandonou o emprego. Abandonou, literalmente. Mas ela achou que estava tranquila. Ela achou, não, eu tô grávida. Tô grávida, tô doente, não posso trabalhar mais. Não, mas aí tem uma diferença. A empresa, ao saber que ela estava grávida, ela adequou a jornada para condições que ela consiga exercer. Não trocamos a função dela. Nós não mudamos ela de setor. Ela fazia uma atividade que dependia de subir e descer muitas escadas ao longo do dia. E a gravidez dela era de risco. Com esse esforço físico, colocaria em risco a gravidez. Você, como empresa, por exemplo, você pode adequar o cenário. Até mesmo em função de você estar ali realmente priorizando a saúde da sua funcionária e a vida. Sim. E aí, o bem-estar, na verdade. Imagina que fosse sua esposa, seu filho. Né? Então, assim, a empresa ela tem um dever de cuidar do funcionário. Não quer dizer que ela fazer essa alteração em concordância com a colaboradora, porque ela assinou o documento. Ela assinou, concordava com a alteração da descrição da função. Eu não mudei a função dela. A gente mudou a descrição do que ela faria, para não oferecer risco à gestação. Ela sabe o que ela fez. Ela parou de trabalhar no segundo andar, de subir e descer a escada, fazer força física, para ficar mexendo no celular. Todos os dias. Todos os dias. Ela tinha um horário de almoço, ela chegava na empresa, fazia o horário de almoço dela. Começava a trabalhar depois, já tá errado. Aí a coordenadora da empresa ia lá, divertia ela verbalmente, ela continuava, reiteradas vezes. E aí quando o cerco foi apertando, porque a gente deu oportunidade para ela mudar a postura dela, né? E ela não mudava, quando a gente foi para demitir ela, porque tem que ter essa escala, sim, ela entrou com a ação de rescisão indireta. E não foi para audiência. Gente, ai, até coça, porque isso é muito sério e a gente às vezes se pega nessas questões e desprevenidos também. E qual que é a postura da empresa Igor? nesse cenário? Manda essa pessoa embora, por justa causa. Manda e-mail, telegrama, dá um jeito de mandar um WhatsApp, contatar ela de maneira formal pelo número da empresa, pela forma de contato que a empresa tem com ela. Indica, olha, você tem que retornar ao trabalho, porque você tem estabilidade, senão você vai ser mandado embora. Se a pessoa não volta, igual o caso que aconteceu, que ela não voltou, gente, é justa causa. Não, a dispensa não foi arbitrária, não houve ofensa a nenhum direito dela, o fundo de garantia estava pago, estava tudo certo. Aí, assim, vamos voltar para o caso do MEI. O caso do MEI, gente, a pessoa empreende, ela pega a matéria-prima, ela vende na Shopee, vende na Shein, vende no Mercado Livre, OLX, um produto, faz dropshipping em casa ali para fazer uma renda complementar. Essa pessoa ela não é empresária. Ela não está empreendendo de qualquer forma. De qualquer forma. Ela trabalha com você, não com a secretária, que é um pouco mais delicado, mas se ele for um vendedor de um produto seu. Você tem ali, sei lá, uma empresa de encapsulado, ele faz dropshipping da sua fábrica pro cliente final e tem a loja dele. Ele é um funcionário seu ou ele é um empreendedor autônomo? Empreendedor, poxa, ele está pagando o custo da matéria-prima para vender, tem o trabalho de vender, entregar para o destinatário final e obter uma margem de lucro, que não é faturamento, tá, gente? Lucro. Deduz despesa e obtém a receita, despesa, né, fixa, variável, imposto, e bota o dinheiro no bolso. É lucro. Então, essa pessoa não tem direito a vínculo de emprego. Então, assim, nenhum. Hoje, no marketing digital, é muito normal. As empresas de marketing contratam muitos prestadores PJ. Porque a pessoa que está prestando serviço aqui, com PJ, para mim, exemplo,
ela está trabalhando para outra empresa de marketing do meu concorrente. Está trabalhando com empresa de marketing por conta própria, fazendo freelance pela internet, produzindo seu próprio conteúdo para vender. E é por isso que eu falei que hoje o nosso judiciário, ele abriu muito a mente nesse ponto, né, doutor Igor? Porque realmente era algo que quando existia-se as ações trabalhistas, nós, empresas, ficávamos assim, chateados, é fato, mas indignados, porque uma ação trabalhista logo vinha na mente. Vai ganhar de alguma né? coisa o empregado leva. Mas aí que tá. E o compliance? E a aí, documentação? assim, foi muito legal, porque a gente tem acompanhado essa mudança realmente na visão judiciária. Eu passei por isso e falo assim, coisas que eu falei assim, não tem lógica, sabe? Se juiz dá isso aqui, não tem lógica. Uma vez eu participei de uma audiência que a pessoa pedia 52 horas extras por dia. Jesus apagado, 24 horas o dia, como ela tá? Mas no planeta Terra, o dia tem só 24 horas. Eu tive um caso e que eu sempre trago à tona, porque é muito importante para você aí também que possui empresa, e eu era lá atrás pequena, clínica de estética, principalmente, nós que trabalhamos nessa área de saúde, eu alugava o meu espaço, né, eu sublocava, vamos falar assim, uma sala. Então, é o mais comum você fazer sublocação. A cliente era dela, ela usava o meu serviço e para usar esse serviço, ela contribuía com uma fração dentro daquele valor que ela cobrava. Tudo no contrato direitinho. E quem faturava? Ela própria. Ela faturava por conta própria. Ela faturava para conta própria e pagava a gente. Tudo. A maquininha dela, a maquininha dela, tudo. E aí pagava a gente em cima desse faturamento. E com menos de 20 dias, eu tive um problema sério. De repente, eu fui assim abordada pelas minhas clientes, que existia um grupo de WhatsApp, onde ela se colocou como administradora e montou esse grupo com as minhas clientes, porque ela foi lá no cadastro nosso e pegou os dados das clientes, montou um grupo falando que iria fazer atendimento em domicílio, uma vez que a minha agenda estava muito cheia. Que loucura. E por muito bênção, uma das minhas clientes era advogada e ela foi até mim e falou, mas eu não te dei o direito de passar meu contato para ninguém. Eu tô dentro de um grupo cheio de pessoas. Eu falei, gente, eu nem tô nesse grupo. Ela falou, é isso que me chamou a atenção, porque quando eu fui olhar, você não estava no grupo. E ela fala em nome da sua empresa. Por fim, a gente chamou lá no grupo, né? A minha cliente começou a questionar a existência daquele grupo e por que eu não fazia parte. E aí começou-se um bate-boca ali dentro do grupo, onde todas que estavam já perceberam que não fazia parte da minha empresa, até para me poupar. Mas ela ficou muito irritada quando a gente descobriu. Eu encerrei com ela, falei, eu não quero você mais aqui. Ela entrou na justiça falando que eu tinha colocado ela em contato com material de periculosidade. Que eram ácidos, porque a gente tinha uma clínica de medicina estética, né? Aparelhos, químico, né? Ácidos, enfim. Isso durou 1 ano. Foram, assim, demandas, perícia. Só que as coisas, gente, é tão séria nessa vida que a gente acha que isso é historinha de filme. A gente passou por uma perícia jurídica. Do tribunal, Passamos pela perícia. O perito viu que não estava tudo tranquilo, que não tinha nada. O perito, mesmo assim, deu positividade do contato ao material químico e a eletroterapias também, a luz pulsada, que ela tinha acesso ali nas minhas salas, não eram fechadas, trancadas. E, de repente, a gente foi num almoço. Até eu e minhas funcionárias fazendo a comemoração de almoço, e encontramos ela almoçando com o perito. Aí nós tiramos foto e colocamos na ação. E acionamos, então, no currículo dela as outras empresas passadas, coisa que eu nunca tive a observância de fazer ao deixar ela sublocar minha sala. Quando nós entramos em contato com as empresas passadas, 2 das empresas que ela colocava no currículo falaram com a gente que estavam com ela em ações que até de assédio estavam sendo processadas.
Então a gente via que era uma recorrência dela isso, já era a atitude do ser humano. E aí levamos as redes sociais dela, levamos depoimento dessas outras empresas e mostramos para o juiz, não, olha, ela tá almoçando com o perito, né? Eu quero uma outra perícia. Sim, Como claro. que eu vou mais, O né? perito E ele tem que ser tudo. imparcial, né? E aí, graças a Deus, ela perdeu 100% essa ação. Mas foi uma demanda de Eu já tive ano. casos. Foi uma demanda de um ano. Então, eu fico preocupada porque eu vejo hoje, como apresentadora do programa e como entrevistadora hoje, muitas empresas. E quando a gente começa a conversar, até para o nosso próprio contrato com o cliente da prestação Sim. de serviço que a gente oferece, os clientes não têm setor jurídico, não tem nada. Não tem uma garantia, não tem nada. E, assim, isso é muito sério, porque a gente hoje consegue hoje um direito preventivo, né, doutor Igor? O que acontece? Hoje você não pode, de maneira vexatória, desqualificar um profissional que tenha entrado com uma ação trabalhista anteriormente. Tá? Você não pode... Se ele foi aprovado no processo seletivo, ele foi aprovado. Se você não contratar, você vai ter que indenizar essa pessoa. Tá? Isso é pacificado pelo TST. Agora, né? Obviamente, existem ferramentas, né, que a gente chama de KYE, é Know Your Employees, né, é uma ferramenta de due diligence, né, que o meu escritório, inclusive, faz, que a gente vai verificar, né, assim, se ela entrou com uma ação trabalhista, isso não vai desabonar ela automaticamente, mas toda vez que você vai contratar um profissional, seja PF, PJ, fornecedor, você tem que investigar a relação que você está se metendo. Agora, vamos lá, vou pegar um exemplo. Você contrataria um fornecedor que tem muita demanda contra outros Jamais. clientes? Aí é onde a gente entra nesse direito preventivo, né, doutor Igor? Que você tem que ter esse hoje conhecimento. que a gente precisa, gente. Eu falo porque hoje faz toda a diferença no meu ramo de empresária, na minha empresa, ter o direito preventivo. Vocês não têm noção quanto que traz paz, mesmo a gente tendo todo dia ainda assunto a debater, mas traz paz. Porque o direito preventivo, ele veio para isso, né, doutor? Para auxiliar mesmo a todas as pessoas que não sabem ali na gestão. Inclusive, assim, quando a pessoa ela age de má fé, fica muito evidente. O caso dessa gestante que queria só indenização. O TST já prova, fala assim, se a pessoa ela entrar com uma rescisão indireta querendo só indenização, ela pode ser condenada a litigância de má fé. Sim. Ponto. É igual a pessoa que fala que exercia 500 milhões de horas extras. Sendo que o nosso dia só tem 24. Não, e no final das contas, ela nem o horário contratual ela exercia. Eu tenho um caso curioso. Nossa, gente. É muito caso, né, doutor Igor? A gente fica rindo. Ele foi desse ano, inclusive. O colega... Nossa, eu tenho que rir. O mais engraçado é ter colega de profissão que ainda monta tese em cima disso. 52 horas extras, gente, por dia. Enfim, a gente sabe o mercado, como é que é. Ai. Esse colaborador dessa empresa, ele era um vendedor de uma loja de móveis planejados, aí eu não vou citar nome, mas o cliente meu era essa loja. E aí, o que aconteceu? Ele entrou pedindo 12 horas extras por dia. E o controle de ponto dele, de jornada, ele era um controle no aparelho celular dele, através de um aplicativo, com certificação do Ministério do Trabalho e Emprego, que tinha validade. Só que ele morava no mesmo quarteirão da empresa. E aí, a margem de erro da geolocalização era onde? Era no ponto assim, dentro do raio da empresa. Ele batia o ponto dentro de casa, só que tinha que fazer o reconhecimento de biometria facial, virar a câmera e fazer. Aí a empresa tinha um uniforme, o que acontecia? Tinha vídeo dele, foto dele com camisa de academia, suado, tirando foto, batendo ponto, como se estivesse de fato batendo ponto. Só que eu não entendi isso. Ele já não estava mais trabalhando na empresa, fazia horas. Tem vídeo das câmeras de segurança da empresa, vendo ele correndo. Nos dias que ele falava que estava fazendo hora extra. E batendo gente, ponto. É muita cara de pau. É muita cara de pau. E como que isso funciona? Agora eu queria te perguntar que uma das coisas que as pessoas pediram muito para olhar aqui no final saiu em acordo. O que era devido de fato, e o que não a gente pagou. Né? Acho que foi um acordo de R$3 mil para encerrar o processo de quase 100 mil que ele tinha pedido em hora extra.
E aí a gente não prosseguiu com a litigância de má-fé no acordo. Essa ação da minha clínica, graças a Deus, eu ganhei 100%. E a outra ação que eu tive foi totalmente de má-fé também. A pessoa tinha nota fiscal, entregava nota fiscal, trabalhava da empresa dela, ela tinha 5 CNPJs, era representante comercial, trabalhava da empresa dela só fazendo o SDR, que a gente chama, que é só fazendo as ligações para marcar a visita, e eu que fazia as visitas. Então, eu que saía, eu que fazia as visitas, eu cumpria uma agenda que ela programava. E, enfim, com notas fiscais de serviço dela todo mês, que a gente, né, faturava os comissionamentos em cima das minhas vendas, pedindo ainda, a trabalhista perdeu também, graças a Deus, que a gente sabe que, por isso que eu falo, eu passei por situações 2 vezes na minha vida, mas graças a Deus as 2 situações, assim, que o juizado entendeu mesmo. E, inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho do que hoje é validado para um juizado como ali monumento de prova, sabe, doutor? O WhatsApp a gente sabe que já né? Agora, rede social. Tem caso, por exemplo, que a pessoa ela pede atestado e aí vai vir no dia que ela tá de atestado. Tá viajando pro Caribe. Não, tá na balada. Teve um caso que virou até piada. O cara tava no Tomorrowland e tava lá e de atestado, dando atestado na empresa. Então, assim, é complicado. Mas toda vez que um colaborador ele tá com uma situação assim, o melhor documento que você tem é fazer um atestado de saúde ocupacional. A empresa ela tem um dever de cuidado, não tem? Então ela pode pedir para ele, se ele tá dando muito atestado, médico do trabalho, verifica aqui para mim que tá acontecendo, se ele de fato tem condição para trabalhar. Porque se ele não tiver, vamos afastar ele pro INSS, direito dele. Vai para sua casa, para de atrapalhar a minha operação. Você recebe o seu INSS lá, tranquilo, tudo certo, o INSS está aí para isso. Vai cuidar da sua saúde. Ninguém tá aqui para prejudicar o funcionário também, não. Só que não quer ser prejudicado, né? Então, assim, documentação é você ter, por exemplo, você tem lá contrato de trabalho, regulamento interno, código de ética, código de conduta, treinamentos, tudo isso certificado junto com o contrato de trabalho assinado pelo trabalhador, que ele recebeu o treinamento. Ponto. A partir daí, você pode exigir dele o que é da lei, né? A lei é dura, mas é a lei. Se ela é favorável para o empregado, ela pode ser usada para o empregador também. Então, usar isso a nosso favor é essencial. Aí, nesse sentido, vamos colocar um controle de jornada. Faz o cara assinar o controle de jornada, a exata hora que ele entra, a hora que ele sai, não coloca ponto britânico com horário certinho. Não, gente, entrou meio-dia e 3. Meio-dia e 3, não é meio-dia, não arredonda, não existe arredondamento, sabe, para a lei. A pessoa praticou uma falta grave, adverte, chama ela para conversar, do mesmo jeito que ela pode acabar te gravando. Você pode gravar a conversa. Você tá numa sala de reunião que é o ambiente gravado para resguardar, para fazer pauta, até para defesa, né? Até para defesa, para clareza das informações, é uma prova válida. Você não precisa nem que a outra parte na Justiça do Trabalho esteja ciente que está sendo gravada. Porque se a pessoa ela está ciente que ela está gravada, ela vai agir numa postura contrária à prova. Né? Então, assim, é uma informação que é relevante para a gente, né? Até para a gente apurar. Nesse caso que eu falei lá da empresa de correspondência bancária, eu tinha a gravação. Teve um outro caso de uma outra agência que a mulher estava vendendo consignado dentro da empresa para outra empresa. Nossa Senhora. Aí o cliente, a gente pegou a câmera de vigilância, ela estava lá. Qual foi a prova para a gente ajustar a causa dela? A câmera. Não, e é plausível. Eu tô dentro do ambiente. E não é ali direito de imagem, aquelas coisas todas, não, gente. Direito É regra de imagem da se ele estiver desvirtuando para usar para outra finalidade. Situação, mas você tá dentro da empresa, você tá ali, você tem o direito. Você tem o direito. Conversas de WhatsApp também hoje são muito colocadas. Sim. Só que aí é o seguinte, como que a gente faz o print? E aí existe a prova e existe o instrumento da prova. Exemplo. Eu tenho uma conversa de WhatsApp comprometedora contra meu funcionário, que ele praticou uma falta grave, e eu vou usar isso como ferramenta para aplicar a justa causa. Sabe que a conversa ela é bilateral, ele pode vir e editar a conversa. Sim. Então, eventualmente, faço o print direto da tela do celular. Se for do computador, da tela da televisão, do computador, o que vai acontecer? Se você printar, você pode ter vindo no código-fonte da página e alterado a informação. Cansei de ver criminalista fazendo isso, tá?
Então, assim, até tem uma coisa legal de prova digital com o professor Tiziano, que a gente está desenvolvendo junto, né? Depois eu vou falar. Por isso a importância de levar ao cartório para fazer a certidão esqueci o nome agora. Não só, né? Você pode fazer a termação através do cartório, através de uma ata notarial. Ata notarial. É importante porque tem fé pública. Então Sim. o tabelião ele vai vir, ele vai ler a conversa e vai transcrever o texto da conversa conforme o que de fato aconteceu. E ele tem fé pública e ninguém pode questionar a veracidade dessa informação. Sim. Só que hoje existem ferramentas que têm o fazem mesmo isso. peso Da fé pública no sentido da alteração da prova. Existe uma ferramenta que chama Verifact, que não é jabá, tá, gente? Nem conheço o dono, mas que eu uso muito, que ele tem certificação em CP Brasil, que é aquela que faz a assinatura digital. Hoje você tem a assinatura do Gov, você tem certificado digital, eu tenho um certificado como advogado para acessar o tribunal. Essa ferramenta ela tem validação de CP Brasil e que consegue fazer essa prova. Então, assim, prova digital, a gente pode usar ela para poder pegar toda a tela, gravar ela e emitir um relatório com certificação do estado onde se encontra aquela conversa. O teor, se tiver adulterado, eu não tenho como saber, mas do que está na tela, ela vai te fornecer. E aí, assim, hoje, o que a gente pode concluir, né? É que com o avanço das inteligências artificiais, a gente pode marcar para outro dia, né, de falar disso, que é legal também, a prova ela vai ficar cada vez mais difícil. E é cada vez mais importante você ter profissionais habilitados para poder certificar essa prova tal qual um perito. Então, assim, a documentação que você fornece para o colaborador, tem ela assinado, conforme a orientação do seu escritório de advocacia, conforme a orientação do seu contador, tenha contratos específicos dos contratos de trabalho, não forneça informações ou desvio função de colaborador dentro da operação, porque o contrato dele é para função A, seja A. Acho que tem que ter muita clareza, né, Dudu? Acho que a clareza é a melhor solução, ter esse apoio jurídico também, que faz toda a diferença, porque quando que nós vamos ficar imaginando, e principalmente que é muito cansativo, você já ter que pensar na maldade alheia. Isso cansa. Sabe? Perde tempo. Eu costumo falar que eu sou resolvedor de problema profissional. Porque assim, gente, a gente tem que ficar pensando na maldade alheia. Então, assim, eu falo porque eu vivo esse lado aqui da questão. Hoje eu tenho 22 colaboradores, são 22 cabeças ali. Então, assim, eu até fiz um post esse final de semana, foi a nossa confraternização, eu falei, gente, 22 pessoas, sabe quando cai a ficha? Sim. Você fala assim, meu Deus, são 22 famílias que você tá ali. Não só pessoas, mas são cabeças diferentes, humor diferente, perfil de comportamento diferente. A análise disso é essencial. Então, assim, gente, isso é muito sério. Se não fosse o Dr. Igor na minha vida... Já estamos fazendo meu jabá aqui com ele. Não, vamos aproveitar. Mas não indico, que indicação eu sempre falo que é quando você não conhece. Eu recomendo, porque hoje eu faço uso do escritório do Dr. Igor. Ele é o nosso escritório do programa Saber Viver, nosso advogado lá particular nosso, e tem realmente trazido assim uma paz muito grande, porque eu fico pensando assim, meu Deus, uma pessoa entrou para a equipe, será que ela vem com o coração na maldade? Será que ela tá aqui para fazer isso? Será que ela vem cá só para roubar isso? Porque eu já passei por tanta maldade do ser humano, e a gente sabe, gente, que quando tem ego, o ser humano dá poder ao homem que a gente identifica quem ele é. Contrato de confidencialidade que a gente dá poder ao homem que a gente identifica quem ele é. Então, assim, fica aí a minha recomendação para vocês, doutor Igor, porque realmente o escritório dele dá todo o suporte, todo o apoio. E não só no direito do trabalho, né, doutor Igor? Sim. Também você tem área civil, você tem outras áreas, exatamente, que você acaba atuando, né? Due diligence, que a gente faz muito, investigação de patrimônio. É muito importante na assessoria. Né? Se você não faz investigação de patrimônio do seu parceiro, você não sabe se você vai ser responsabilizado por um contrato de trabalho dele. Isso pode acontecer, né? Então, assim, a gente chama de responsabilidade subsidiária, né? Por culpa em vigilando, por falta de vigília, por falta de pesquisa, ao escolher esse profissional a ser seu terceirizado. Então, assim, né, a gente trabalha com toda essa assessoria preventiva, né? Nosso escritório é o Rengard Advogados. A gente tem
essas áreas de atuação como core. E assim, se hoje eu tenho quase 2.000 processos no meu nome, né, posso dizer que eu tenho 500.000 processos que eu evitei fazendo isso. Exatamente. Graças a Deus, hoje a carteira ela é muito pequena em proporção ao tamanho da demanda de assessoria. Graças a Deus. Amém, amém. Pois é, esse foi nosso podcast do Saber Viver, última quinta-feira do ano, e eu gostaria de desejar a todos vocês, gente, um excelente final de semana. Lembrando que sábado tem o melhor programa de Minas, o programa Saber Viver, às 8h45 da manhã. Na terça-feira, véspera de Réveillon, não teremos o episódio do Saber Viver Podcast, nós teremos aí uma passagem de Réveillon, e eu desejo já de antemão um feliz 2025, que Deus possa abençoar todos os seus negócios, a sua vida, a sua família, e que a gente tenha muita saúde, que é a única coisa que importa. Tendo saúde, a gente corre atrás. Doutor Igor, gratidão, viu? Muito obrigado, pela sua participação, por estar conosco, parabéns pelo trabalho, viu? A gente já sabe que a família Saber te recebeu de braços abertos, estaremos em 2025 com um trabalho muito melhor ainda. Amém. Viu? É isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui, até ano que vem. Até quinta-feira, pessoal. Tchau.